De mulher pra mulher, a vida real como ela é. Erros, acertos e o que a gente Boa quiser. noite! Preparem-se, porque hoje nós temos o terceiro episódio do podcast 40 Mais, o novo auge. E como sempre, não pode deixar de existir no podcast uma pessoa especial para estar aqui conversando com a gente, trocando ideias. E o intuito desse podcast é que você venha, troque suas experiências de vida, suas etapas vividas, tanto da juventude, quanto da adolescência, quanto da maioridade, ou melhor idade do seu auge. Eu sou Edmeire Freire, eu me chamo Edmeire Freire, sou médica, formada há 30 anos, e estou aqui para dividir todas as experiências com todas as mulheres, e que isso sirva de base e também de incentivo para algumas pessoas dos bons hábitos. No YouTube, esse canal vai estar disponível, esse vídeo. Assista, curta, compartilha. E se não gostar, no final você pode tirar o seu like, mas eu garanto que você não vai tirar. Então, vamos começar com a Natália. Natália, ela é fisioterapeuta, ela é atleta, ela corre pra caramba, não é da polícia, mas ela corre. E eu quero, inicialmente, que ela se apresente. Natália, se apresente. Quem é Natália? Natália Scherer. Eu sou Natália Scherer, sou fisioterapeuta, uma mulher cristã, sou atleta, corredora de rua, né? Amadora, mas é o que eu amo fazer, né? Assim, é o meu esporte desde adolescente. E mãe, né? Que é a minha... que é minha melhor função, mãe. Sou mãe de João Lucas, que vai fazer 16 anos agora. E é isso. Isso, e você é uma fisioterapeuta de primeira, junto com muitas que eu conheço, que, pelo visto, você ama muito a sua profissão. Com quantos anos você começou a correr? Eu corro desde adolescente, só que quando eu era adolescente eu corria mais as provas de atletismo da escola. Uhum. Então, eu gostava de correr 100 metros, então eu ganhava todas as medalhas correndo, então eu sempre gostei de atletismo, de esporte. E aos poucos eu fui correndo 2 quilômetros, 3 quilômetros. Então, desde adolescente, eu tenho a corrida na minha vida. Mas quando depois eu fiquei adulta, eu continuei correndo, mas tive umas paradas, assim. Então, às vezes eu não conseguia mais, então eu desistia. Não vou mais, mas sempre sentia falta. Aí meu filho nasceu, eu dei uma parada e voltei a correr de novo. Então, acho que tem uns 8 anos que eu voltei definitivamente e não parei mais. Com que frequência você corre? Eu corro 3 vezes por semana. Eu tenho uma planilha que é feita por um clube que eu participo, que é o Lívia Team. Aí a Lívia, que é a minha treinadora, né? Ela faz uma planilha para mim com a distância que eu vou correr. Aí eu corro segunda, quarta e sábado. Então ela faz uma distância segunda, quarta, sábado. Sábado normalmente é um longão, que é uma corrida mais... uma distância maior, né? E aí ela dá todos os ajustes na corrida, assim. Então, quanto eu tenho que correr, o ritmo que eu tenho que correr, o tempo que eu tenho que fazer. Não necessariamente eu tenho que seguir, mas, assim, é um treinamento, né? E você corre mais ou menos... Qual é a média que você corre de quilômetros, ou o máximo que você já correu? Eu sou maratonista, eu corri 2 maratonas, 42, 195, né? Que são 42 quilômetros, 195. 195 o quê? Metros. Meu Deus, eu que corre 195 quilômetros. Não, 42 metros, 195, porque é a distância da maratona, né? Oficial, assim. E aí eu corri 2 maratonas ano passado. Então
é o máximo que eu já consegui correr, 42 quilômetros. Certo, muito bem. Você venceu? Então, todo mundo pergunta se a gente... você venceu, você ficou... Eu não corro para competir, né? Eu corro mais por hobby mesmo, por esporte, por diversão. Então, assim, eu não fico muito ligada no tempo que eu faço. No prêmio. Não, porque prêmio é mais para quem é corredor de elite. Eu não sou corredora de elite. Eu sou corredora amadora, mas me dedico a isso. É um alto prêmio, né? Você completar. A corrida, para mim, na verdade, ela é uma terapia, né? Eu amo, assim, eu me sinto livre, eu sinto... É um momento que eu me conecto com Deus, eu oro, né? Eu gosto de correr ouvindo louvor, então... assim, é uma conversa minha com Deus o tempo todo na minha corrida, né? Porque... E, assim, a cada passo eu vou pensando no cuidado dele com a minha vida, no cuidado dele com a minha família, com os meus. Então, é uma terapia mesmo e também vou pensando em coisas para a minha vida, planos, projetos. Então, eu faço da corrida uma terapia. Muito bem. E... Com relação à sua religiosidade, desde quando você começou? Desde pequena? Começou a religiosidade agora? É de família? Me conte aí dessa parte religiosa. Não, minha família toda sempre foi católica, né? E eu sempre fui católica, batizada, crismada, fiz primeira comunhão, tudo. E em 2003 eu me converti à evangélica, né? Ao evangelho, ao cristianismo. E aí desde lá, 2003, são 23 anos, então eu tenho 23 anos de convertida. Mas, assim, não acho que não é a conversão a uma religião, é mais um encontro, né? Eu aceitar mesmo Jesus no meu coração como meu único e suficiente Salvador. Então, assim, há 23 anos, eu aceitei Jesus e entreguei a minha vida para Ele. E nesses 23 anos, mudou alguma coisa na sua vida antes e depois da conversão? Muito. Muito. Então, cite aí as mudanças que ocorreram na sua vida. Jesus, ele transforma a gente de uma forma... de dentro para fora, né? Certo. Então, ele transformou a minha vida, como eu vejo as pessoas, como eu passo pelos meus problemas, né? Assim, a fé ajuda muito, né? A eu ver um pouco à frente, ver além daquilo, né, que possa estar me angustiando. Não que eu não tenha angústia, não que eu não tenha tristeza, mas acho que a fé, o crer em Jesus me faz ter mais esperança. Então, acho que mudou isso e mudou, assim, minha forma de talvez eu me ver como pessoa, né? Hoje eu me vejo como uma filha amada de Deus. Não sou uma pessoa que que estou aqui por acaso. Na verdade, eu sou uma filha amada de Deus, que é para levar a luz, né, de Jesus para as pessoas. Então, assim, eu vejo que essa mudança, né, é uma mudança de vida. Você se vê mais positiva, mais esperançosa. Positiva, mais esperançosa. Algumas coisas eu não quero, assim... muitas coisas que às vezes, assim, festas, tudo que eu gostava. Então, assim, são coisas que eu mudei na minha vida. Então, não que eu não possa ir, mas, assim, eu vejo que muitas outras coisas que talvez me preenchiam antes, hoje não me preenchem mais, porque eu vejo que o amor de Jesus me basta, sabe? Então, já mudou as características de ver o mundo, não é isso? Você vê o mundo com outros olhos. Isso, eu vejo o mundo com outros olhos. E mudando de assunto, a maternidade, você teve filho com quantos anos? Eu tive João com 29 anos. 29 anos. 29. E o que mudou depois de João, antes de João e depois de João? Qual foi o divisor de águas e como ficou depois dele? Eu sempre tive muita vontade de ser mãe, né? Era um sonho. E eu tentei muito.
quando eu decidi que eu ia ser mãe, eu fiquei quase 1 ano tentando e não conseguia engravidar. E aquilo me angustiou muito, porque eu achei que não ia acontecer. E aí, quando eu desisti, que na verdade foi assim, um desistir, falando, não, deixa para o ano que vem. E aí, quando eu desisti, eu descobri que estava grávida, e eu descobri que estava grávida bem no dia do meu aniversário. Que bênção, hein? Nossa Senhora. A sua história é uma história que bate com muita gente. A ansiedade de querer engravidar muitas vezes atrapalha a gestação, porque você quer tanto, que a ansiedade atrapalha os seus hormônios e quando você desiste, a bênção vem. Eu lembro que eu disse, deixa para o ano que vem. Quando esse ano acabar... Eu lembro que foi assim, em junho, julho, eu disse, não, deixa pra lá, não quero mais não. E aí tinha uma amiga minha que estava grávida, e aí eu falei, ela estava passando assim por... poderia ter um aborto, né? E aí eu fiquei, não, meu Deus, eu vou orar por ela, porque aí ela vai ter o bebê dela e deixa que o meu vem um dia, né? Deixa pro ano que vem. E aí, quando passou 1 mês... descobri que estava grávida. Você emitiu boas energias e você recebeu em troca boas energias. Isso. A troca de energia do universo. E a chegada do João, assim, mudou tudo, né, na minha vida. Claro que teve o esgotamento da maternidade, que todas as mães têm, né? Mas, assim, João, na verdade, é a minha vida hoje, né? Eu tenho... ele é muito ligado a mim e eu ligada a ele. Então, confidentes, assim, a gente gosta muito de conversar, gosta muito de ficar junto. Então, a maternidade, no começo, me deu um esgotamentozinho, né? Como qualquer mãe, como qualquer maternidade. Mas hoje, eu vejo que eu tenho um companheiro, né? Ele vai fazer 16 anos e ele é meu companheiro, assim, de vida mesmo. 16 anos, né? 16 anos, Deixa eu fazer uma pergunta ele é um menino aqui. maravilhoso. Graças a Deus. Recebeu do universo, recebeu de Jesus, recebeu de Cristo a bênção. Sim. Você já pensou em ser avó? Quando cair essa bomba aí na sua... Não. Não? Não. Você já conversa com ele sobre isso, alguma coisa desse tipo? Não. Não, nunca chegou, não? Então, assim, quando eu converso alguma coisa com ele sobre essa, né, parte da adolescência, de namoro, ele ainda não Tá meio se fechado. abre tanto. Ele é um pouco mais fechado. Acho que talvez se ele... quando ele conversa com o pai, acho que ele pode se abrir mais, né? Por ser menino, né? Mas comigo, nessa parte, ele ainda fica ainda mais receoso. Mas eu tento puxar. Tenta, né? Bom, aqui vem um adendozinho que os adolescentes hoje em dia estão iniciando cada vez mais cedo as suas atividadezinhas extracurriculares, né? E que se você tiver oportunidade, se você tiver a aproximação necessária, puxe o máximo possível, porque eles aprendem muita coisa errada na rua. Esses grupinhos, WhatsApp, o YouTube da vida. Então, não quer ser avó cedo? Converse. Esse é o conselho que eu dou. Voltando agora para o esporte, eu ouvi alguma coisa. Você tem problemas com as unhas quando corre? Já caiu unha? Várias. Você já perdeu várias unhas correndo? Unhas. Isso é um problema comum? As unhas do pé, né? Sim. Sim. Porque acho que a gente, como usa o tênis e a meia, então tem aquele impacto, né? E as unhas vão ficando roxinha. E às vezes até na própria corrida mesmo, quando a gente termina a corrida, que a gente tira a meia, tem uma unhazinha lá pendurada. A unha vai junto com a meia. Meu Deus do céu. E não dói não isso na corrida? Não. Não sente nada? Não sente. Não sente. Porque o corpo tá quente, a né? dopamina, né? Tem a dopamina, a circulação tá toda ativa, eu acho que não... Aí quando você para, sente. você sente. Sente. Aí fica... Aí sente o corpo, né, quando para. A gente sente o corpo todo. Mas, assim, as unhas doem depois no lugarzinho, assim, mas a gente sempre... eu falo,
Meu pé é pé de corredora. A unha é unha de corredora. É unha roxa, uma unha faltando, aí nasce. Daqui a pouco eu vou correr uma distância maior, a unha cai, mas é isso. Quais são as piores dores que vocês sentem como a corredora? Quais são os piores problemas que vocês enfrentam? No meu caso, eu acho que quando eu estava treinando para maratona, acho que o que eu mais senti foi o quadril. Quadril. Eu não sou uma pessoa que tenho muitas lesões da corrida. Não sei se é pela minha estrutura física ou porque eu já, né, venho de adolescente assim, sempre praticando esporte, mas eu não tenho tanta lesão. Mas assim, quando eu estava treinando para maratona, eu tive uma lesão no quadril, que é uma tendinopatia que eu tive do glúteo médio. E aí ali eu senti bastante dor. Mas aí eu fiz a fisioterapia, né? Que é a sua área. E aí Carla Vanessa me ajudou na fisioterapia. Outra minha amiga também, que é Sônia, também me ajudou na fisioterapia. E aí eu fui ajustando os treinos, aí melhorou. Mas ainda hoje eu ainda sinto assim um pouquinho. Mas acho que é só quando eu corro distância muito grande. No seu trabalho, você trabalha com fisioterapia aquática. Fisioterapia aquática. Desde quando você já trabalha com fisioterapia aquática? Eu acho que eu trabalho com a fisioterapia aquática há uns 15 anos. 15 anos. Ou mais, mas acho que uns 15 anos. Você prefere a aquática ou a normal, de alongamento, fora da água? Você tem alguma paixão? Eu gosto. Criança. Criança. Você gosta de trabalhar com criança? Adoro atender criança. Eu sempre gostei de criança, né? Assim, quando eu estava na faculdade, eu fazia estágio querendo sempre ir para o lado da fisioterapia pediátrica. E depois, na fisioterapia aquática, eu acho que é muito legal porque a piscina ela é um brinquedo gigante, né? Então, as crianças elas gostam porque é um lugar lúdico, né? É um lugar que elas se sentem livres. Elas podem ter essa liberdade toda que a água proporciona, né? Esse movimento. Crianças que não caminham, né, fora da água, que a gente consegue fazer com que elas caminhem dentro da água, que elas nadem. Então, elas têm essa liberdade, né? Esse acolhimento da água para ter segurança e, ao mesmo tempo, uma liberdade para elas se desenvolver. Então, acho que a minha paixão mesmo é atender a fisioterapia aquática pediátrica por esse benefício, né? De ser algo lúdico e também que traz grandes benefícios. E também estar dentro da água dá uma segurança para a criança que não vai cair, né? O acolhimento, né? A água, ela acolhe, né? Ela dá essa segurança, mesmo que a gente tenha que tomar cuidado para não engolir água, para não afundar. Mesmo assim, as crianças se sentem livres, porque a criança não tem um medo da água, né? Geralmente elas não têm. Então, tanto que a gente tem que sempre ter a piscina fechada, se a gente tiver uma casa, né? Porque talvez as crianças podem... Mas na fisioterapia, elas se sentem muito seguras lá dentro. E a gente consegue juntar a brincadeira... O lúdico com... Tanto que a gente às vezes fala, vai ser exercício? Não, vai ser brincadeira. Mas, na verdade, é um exercício. Os dois, combinados. Onde é que você trabalha? Eu trabalho no CIMOV, que é Centro Integrado do Movimento Carla Vanessa. Quantas fisioterapeutas trabalham lá? Tem 3 fisioterapeutas. Tem 4 fisioterapeutas, mas uma está de licença maternidade agora, que é a Tatiane. Tem Vivi, que trabalha também com a fisioterapia aquática infantil, né? Carla Vanessa, que é a proprietária e amiga. E eu. E vocês se dão muito bem, né? Muito. Parecem muito bem. A turma da Luluzinha, né? Quando tiram foto. A gente tem uma interação muito boa. Na verdade, a clínica toda ela tem uma interação muito boa, né? Assim, todo mundo que vai para lá fazer a fisioterapia, seja idoso, criança, adulto, né, jovem,
todo mundo se sente muito acolhido, porque a nossa energia na clínica é uma energia muito boa, tanto entre as fisioterapeutas como fisioterapeuta-paciente. A gente tenta fazer com que aquele ambiente ali fique o mais leve possível. Então, a gente está sempre com um sorriso no rosto, sempre acolhendo, brincando, né? E eu sempre digo que nunca é só fisioterapia. Né? Você agora, atualmente, está com quantos anos? Eu estou com 44. 44. Já entrou no climatério, na menopausa? Como é que está a situação? Já. Na menopausa? No climatério. Climatério. Eu, com 40 anos, eu nunca senti nada, assim, que eu falava, eu acho que é menopausa. Porque eu usava o DIU. Então, eu não... Como é aquele DIU que... Hormonal? O hormonal Dilmirena, né? Então, eu não prestava atenção nessa parte. E um dia eu fui correr 5 quilômetros e no final da corrida eu me senti muito mal. Enjoada, tonta, me senti mal mesmo, eu estava viajando. E aí, quando eu voltei, eu falei, tem alguma coisa estranha, porque eu estava me sentindo, aí eu comecei a sentir assim, fadiga, o corpo sem querer responder, até mesmo aos meus treinos, indisposição. E aí, no meio disso tudo, eu falei, vou tirar o DIU. E aí, resolvi tirar o DIU. Na verdade, eu tirei que eu pensava em engravidar. Mas aí, eu não engravidei. Mas eu tirei o DIU. E aí, quando eu tirei o DIU, que fui fazer os exames hormonais, o meu FSH estava lá no topo. Estratosférico. Quase 100? Estava 98. Aí o médico disse assim, não, você está na menopausa. Você está no climatério. Mas ele disse assim primeiro para mim, você está na menopausa. Aí eu já saí de lá arrasada, porque eu estava na menopausa. Aí ele disse, olha, se você não menstruar, né, até 30 dias é porque você está na menopausa. Fiz, meu Deus, não é possível não. Aí cheguei em casa, chorei. Eu tô na menopausa, com 40 anos, na menopausa, não acredito. Eu sou uma mulher ativa, gosto de esporte, me alimento bem, faço... Como é que eu tô na menopausa? Menstruei tarde, não é possível que eu tô na menopausa. E aí acabou que eu, né, assim, voltou um pouquinho ao normal. E aí eu voltei a fazer os exames e aí estava tudo normal. Aí eu falei, graças a Deus, não estou na menopausa. E aí eu fui para uma outra médica, fez os meus exames todos, e aí ela disse, não, você está na transição, né? Porque fica aquelas ondas, né? Uma hora a FSH tá bom, outra hora a FSH estava 13, outra hora estava 10. Então, sempre quando eu fazia, estava 60, 40, então eu ficava... E aí, nesse meio tempo, eu estava treinando, querendo correr a maratona, né? Uma maratona. E acabou que eu desisti, porque o corpo estava bem ruim. Sem energia? Sem energia nenhuma. Nenhuma. Assim, bem indisposta mesmo. É como se, não sei explicar, assim, é um mal-estar. Né? Você vê que você acorda todo dia cansada, aquela coisa de querer comer doce, parecia que era assim, o corpo pedindo outras coisas que você não conseguia suprir. E eu fiquei acho que uns 3 anos, né? Patinando, e assim, não, vou fazer reposição hormonal, não vou fazer. Não, porque eu não tô, e eu não aceitava. Pronto, vamos chegar nesse ponto. Não aceitava por quê? Porque eu acho que eu tinha essa ideia de que, tipo, a menopausa era algo que, tipo, a velhice está chegando. Certo. Eu estou ficando... Meu Deus, eu não sou jovem. Mas não que eu queira ser jovem, tá? Sempre, não é isso. Mas, assim, eu acho que eu ficava... Ai, meu Deus, primeiro que eu pensava, não, agora que eu não engravido mais mesmo, né? Porque se eu estou na menopausa não tem mais chance. E outra, porque eu não queria ficar velha. Assim, saber que eu estava ficando velha. Mas depois, quando passou o tempo e eu fui
Fui tentando aceitar, né? Aos poucos, fui conversando com outras pessoas e vendo e lendo. Eu comprei um livro que chama O Cérebro e a Menopausa e comecei a ler. E aí eu vi que aquilo não era o fim do mundo. Exatamente. E aí eu comecei a aceitar, sem aceitar. Aceitando, mas assim... relutando a fazer, a falar, não, eu preciso mesmo de reposição hormonal. E você começou a fazer? E aí eu fui para uma ginecologista que ela é especialista em atletas e também em reposição hormonal, tudo. E aí quando ela fez, ela disse, olha, você tá na transição. Né? Você não entrou na menopausa ainda porque você não ficou ainda um ano, né? Um ano sem isso. Então, você está na transição. A gente pode fazer a reposição hormonal. Aí vamos começar pela essa que é do adesivo. Eu faço aquela que a gente... 8 adesivos, né? E aí, meu Deus. E aí? A minha vida mudou. Mudou! Muito bem. Mudou como? Me explique melhor. Tudo mudou. Tipo, meu cabelo mudou, minha unha mudou, minha pele mudou, minha disposição mudou. Seus treinos mudaram? Meus treinos mudaram muito. Eu estava muito mais disposta. Né? Eu conseguia... Eu lembro que teve um dia que eu fui fazer 20 quilômetros, eu não conseguia fazer... Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que fazer e não vou conseguir. E eu fiz os 20 quilômetros me arrastando. E eu ainda não tinha feito. E depois que eu comecei a fazer, meu Deus, foi assim, parecia que eu tinha tomado... Porque quando a gente corre, a gente tem um pouquinho mais de energia, a gente toma às vezes o gel de carboidrato, né? Para dar aquela energia que a gente perde. Falei, a reposição hormonal é um gel de carboidrato. A vida toda, né? Então, assim, eu hoje... E quando eu comecei, eu falei, ai, meu Deus, ainda pensei assim, será que eu vou lembrar desse adesivozinho, de 3 em 3 dias? Pra trocar na semana. Pra trocar, mas eu nem esqueço, assim, quando eu esqueço, eu acordo de madrugada... com medo de ficar um dia sem ele. Nossa Senhora! Porque assim, realmente foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu estava sentindo aqueles calores, aqueles calorões horríveis. Você... Frio e calor. Frio e calor. Vem aquele calor, depois aquele frio, aquele suor gelado. Isso. Você estava na época já começando os fogachos. Isso, Você estava na época mais perigosa do climatério. Já a pior época. Mas eu sempre tinha desculpa. Aracaju é calor. Aracaju é calor. Não sinto. Mas eu acordava de madrugada no ar-condicionado. Exatamente. Desesperada. Então, aqui eu vou abrir uma conversa paralela. Aqui Aracaju é quente? É. Muito quente, mas o calor da menopausa, do climatério principalmente, é muito diferente. É muito diferente. É um calor que geralmente ele sobe no peito, vai para a cabeça. Isso. Parece que você virou a tocha humana, que tem calor saindo da sua cabeça. Você, se pedir para alguém olhar para você, você está ruborizada. Isso e enjoada. Eu ficava enjoada. Vi um enjoo em mim. Pode vir até com tontura também. Exatamente. Também. Só que isso é um calor extremo que dura o quê? 30 segundos, 40 segundos. 40 segundos que a gente fica encharcada, né? Depois vem aquele frio, aquele suor gelado. Parece que você saiu da geladeira. É verdade. Então, esse é o calor do fogacho, não é o calor de Aracaju. Então, quem confunde o calor de Aracaju com o fogacho, agora já sabe a diferença. Porque é totalmente diferente. E eu costumava dizer assim, que ele avisa que vai chegar. Durante o dia, durante a noite não, né? Mas durante o dia eu sentia assim, eu começava a sentir, não sei, um enjoo, aí como você disse, né, uma tontura, um negócio meio estranho, tipo um mal-estar, e aí daqui a pouco vinha, e aqui parecia que eu tava com isso aqui dentro do forno, assim, aqui atrás. Isso. Uma coisa horrorosa. Eu podia estar em qualquer lugar, podia estar em Petrópolis,
10 graus e eu sentia. Exatamente. E tem pessoas que têm esse fogacho, às vezes, 40 vezes por dia. Você acredita? Meu Deus! Tem pessoas que têm 30, 40. Tem outras que têm 1, 2, 3. Depende muito da oscilação do hormônio. Quanto mais oscila o hormônio, mais fogacho você vai ter. Você já percebeu como a mulher faz de tudo para cuidar de todo mundo, mas muitas vezes adia o cuidado com a própria saúde? Agenda cabelo, unha, sobrancelha, resolve 1000 coisas da casa, do trabalho, da família, mas quando o assunto é fazer o exame que precisa todo ano, acaba deixando para depois. E a verdade é simples, cuidar da saúde íntima também precisa ser prioridade. Pensando nisso, a doutora Edmari Freire, que cuida da saúde da mulher e da gestante há mais de 30 anos e já realizou mais de 50 mil atendimentos, preparou um pacote ginecológico especial para facilitar a sua vida. Nesse pacote, você tem consulta ginecológica com retorno, preventivo com citologia e colposcopia, além das ultrassonografias transvaginal, mamária e da tireoide. E o melhor, podendo realizar tudo no mesmo dia, ou seja, mais praticidade, mais organização, mais conforto e menos correria para você cuidar do que realmente importa. Ah, mas será que vale a pena? Pensa comigo. Muitas vezes a gente parcela coisas que poderiam esperar, mas quando se trata da sua saúde, isso não é gasto, isso é prioridade. Isso é cuidado, isso é prevenção. E para ficar ainda mais acessível, esse pacote está em condição especial. 12 vezes no cartão, ou Pix ou em espécie. Você escolhe cuidar de você com qualidade, confiança e a experiência de uma profissional que já ajudou milhares de mulheres. Mas atenção, essa é uma promoção por tempo limitado. Então não adie mais o que sua saúde vem pedindo há tempo. Marque sua consulta agora mesmo e aproveite essa oportunidade para fazer seus principais exames anuais com mais praticidade e segurança. Imagina você ter essa sensação 40 vezes por dia. Deus me livre. Para quem não está na menopausa, nem no climatério e que já operou o estômago, fez redução de estômago, é uma sensação parecida com o que a gente chama de dumping. Dumping é quando você operou, fez uma redução, um desvio gástrico e você come um docinho a mais. É aquela sensação horrível, que você vai morrer, aquela tontura, uma vontade de desmaiar, aquele calor. Só que o calor do climatério é muito maior, tá? Então, qual nota você dá no tratamento de reposição hormonal para menopausa, que é o climatério? Se existir nota 1000, eu dou 1000, porque eu acho que é outra vida. Outra vida. Eu ficava com muito medo porque eu tenho um nódulo na mama esquerda. E minha avó faleceu, ela não faleceu do câncer de mama, mas ela tinha câncer de mama e faleceu um pouco depois, mas não foi do câncer. Mas assim, eu sempre ficava com medo, né, de fazer a reposição hormonal. E aí quando a médica falou, vamos fazer todos os exames para ver, mas eu preciso da liberação do mastologista, né, e tudo. E aí eu já fiquei, ai meu Deus do céu, se ele disser que não pode, ou então eu já fiquei, e se eu tomar esse não aumentar? Mas não foi. Ele tá aqui, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, não aconteceu nada e só teve pra cima, só melhora. O caso de você ter um nódulo ou uma avó que faleceu com 80 anos de câncer não quer dizer que você não possa fazer uma reposição hormonal. A reposição hormonal é terminantemente proibido em quem tem uma variação genética com predisposição para câncer, tanto de mama quanto de ovário. Hoje em dia, nós temos testes genéticos que detectam isso. Não só o BRCA1 como o BRCA8, como mutações de outros genes também. É um teste genético que a gente faz até pela saliva e detecta vários genes que podem levar ao câncer. Mas uma história bem colhida, dá para fazer, dependendo, tranquilamente a terapia de reposição hormonal, sem empecilho nenhum. Até porque uma tia em 2º grau não vai repercutir na sua vida. O risco é bem pequeno. Agora, uma mãe que teve câncer com 38, câncer de mama, 38 anos, 40 anos,
aí já tem uma avaliação de triplo negativo, muito provavelmente, que é o câncer genético, que tem que tirar. Se der o BRCA1, BRCA2 positivo, tem que tirar a mama e os ovários. Já preventivamente, porque muito provavelmente você já vai ter câncer. Então, são avaliações muito detalhadas que têm que ser feitas. A minha avó já teve o câncer bem idosa. Quanto mais idoso. E quanto mais idoso, mais diminui o risco genético. Porque o risco genético é quando vem mais cedo. Mas, então, a reposição foi um sucesso, você é um caso de sucesso, tanto na reposição quanto como atleta, mas você é a típica paciente que sentiu todas as dúvidas, tanto a depreciação, a autodepreciação dos 40 anos, né? É o que eu falo muito do podcast. Dizem que os 40 anos é ladeira abaixo. Todo mundo diz, não, a partir de agora você é só para baixo. Não é. É mentira. Mentira absoluta. Você tem que se valorizar, você tem que fazer sua atividade física. Você não precisa ser corredora, que nem ela de maratona, correr 40 quilômetros, porque ela gosta. Mas você tem que fazer sua academia. Se você tem liberação, você tem que fazer sua academia. Isso é um outro ponto que eu corro 3 vezes na semana. E aí, quando eu comecei a fazer a reposição, a médica me perguntou assim, você faz musculação? Aí eu faço musculação, mas eu tenho uma resistênciazinha. Aí eu falei, faço 2, 3 vezes na semana. Ela disse, mas a partir de hoje, você vai fazer 5 vezes. Exatamente. 5, porque se você fizer a sua corrida normal, mas a musculação tiver na sua, ou um exercício físico como... Ela falou a musculação, mas eu acho que talvez assim algo que seja regular 5 vezes por semana, né? Não, mas é a musculação mesmo. Pronto, então ela disse, porque ela disse a musculação mesmo. Ela falou, se você fizer a musculação 5 vezes por semana, vai mudar a sua reposição hormonal, o efeito vai ser muito melhor. E assim, eu vi que ela falou assim, nem que seja 20 minutos. De 20 a 30 minutos por dia. Não deu para ir para academia. Você vai chegar em casa, vai pegar seus elásticos e vai fazer seus exercícios, né? Como se fosse uma musculação, para que você, de 20 a 30 minutos. Porque isso vai mudar os benefícios, a qualidade, né, da sua reposição hormonal. E hoje eu vejo isso. Que quando eu, às vezes, vou 3 vezes na semana ou 2, eu já vejo uma coisinha diferente. Se eu começo a me regular, ficar 5 vezes na semana, pelo menos 30 minutos de exercício, de musculação, é outra coisa. Melhora muito. Então, você faz a corrida é aeróbica. Então, você regula a quantidade de gordura no corpo. Sim. Né? Você regula seu metabolismo com a corrida. Mas por que academia? Especificamente academia. Academia hoje tem que ser feita por todo mundo. Até 80 anos, se você tiver 80 anos, tiver condições de fazer academia, tiver a liberação do seu médico, vá para academia. Eu encaminho um paciente direto para academia. Faz avaliação cardiológica. Por quê? Porque evita a osteoporose. A corrida não evita. A corrida, ela faz a musculatura, mas é uma musculatura mais das pernas e mais uma musculatura de flexão e extensão leve, que ela leva... Mas a musculatura, quando você faz a musculação, você força muito os ligamentos e a hipertrofia do músculo, que faz o balanceamento dos osteoclastos com o osteoblasto, que é o que come o osso e o que faz o osso. Então, na menopausa, o osteoclasto, ele baixa, e o osteoblasto, ele baixa e o osteoclasto, que é o que come, aumenta. E isso faz com que o osso vá ficando mais poroso. E quando você faz musculação, equilibra. Entendeu? E esse equilíbrio faz com que você não tenha perda óssea, a saúde óssea vai ficar em dia, o equilíbrio hormonal também vai ficar em dia e a saúde muscular também agradece, de todo o corpo. Né? Não é só estética, né? É o bem-estar mesmo. É o bem-estar. Bem-estar... já que está fazendo a reposição hormonal, né? Eu gosto de seguir o que a médica disse. Então, acho que é o que
complementa, né? Um complementa o outro. Então, quais são os principais problemas da menopausa? Você sabe elencar todos o que você sabe o que é que a menopausa pode causar? Se eu sei. Ela falou, comentou alguma coisa contigo? Eu acho é mais a osteoporose, Sim. né? Uma coisa que eu sinto muito, mas que ela pode causar é esse esquecimento, nuvem, né? Nuvem cerebral, o frog mind. Pronto, isso aí eu tenho já, assim, isso é uma coisa que eu tenho um pouco mais, né? Mas ela falou mais dessa parte da osteoporose mesmo, da perda de massa muscular, né? Mais essa parte mesmo. Então, na menopausa, nós temos perda de massa muscular, massa branca, né? E aumento de gordura, principalmente na circunferência abdominal, que aumenta o risco de doença metabólica, diabetes, pressão alta. Você deixa de ter a proteção do estradiol, que quando você entra na menopausa, o estradiol lá para baixo, porque seus ovários murcham. E o estradiol é que dá a proteção cardiológica. Quando ele baixa, você fica totalmente exposta à pressão alta, totalmente exposta. Você entra num risco igual aos homens. Durante a vida, os homens sofrem mais problemas cardíacos do que as mulheres, porque elas têm a proteção do estradiol. E na menopausa, as mulheres têm um risco igual ou maior do que os homens de derrames. Então, você está protegida da hipertensão, você está protegida de um derrame e de um AVC e doenças cardíacas, enquanto você estiver fazendo tudo direitinho do jeito que você está. A osteoporose, a secura vaginal, o prolapso da vagina, o prolapso do útero, o prolapso do reto, que mais? Perda da visão por causa da falta de circulação, os zumbidos que você pode ter também. O que é o frog mind? É a névoa. Porque o sangue não vai para o cérebro. Quando o sangue não vai para o cérebro, vai começando a destruir os seus neurônios. Aí aumenta o risco de Alzheimer. Você também está se protegendo do Alzheimer. Então, veja o que tanto você está se protegendo. E até quando você acha que deve ser essa reposição? Eu queria que fosse para a vida toda. E é justamente isso que tem que ser. Eu queria que fosse para a vida toda, porque enquanto não me fizer mal, assim, se não fizer mal, eu não penso em parar. Porque eu acho... Você se sentir disposta é muito ruim, né? A indisposição, assim, ai, meu Deus. E eu que gosto, eu sou ativa, eu gosto de trabalhar muito, ter disposição para correr, para sei lá, sair para tomar café com as minhas amigas, sabe? Tudo. Então, se eu gosto disso, eu preciso, né? Então, para você, os 40 a mais é um novo auge. Você subiu o monte, você subiu o pico. Sim. Não é verdade? Sim. Então, é isso que a gente quer trocar experiências, uma vida cheia de lições de vida, tanto na religiosidade, tanto na atividade física, tanto na parte materna, no trabalho, na parte de saúde. Na verdade, você está de parabéns, viu? Você passou na prova, nota 10. Mas eu acho que tudo se complementa, né? Aí, né? Com certeza. Tudo se complementa, assim. Uma coisa leva a outra para estar tudo bem, né? Não que sempre esteja tudo bem. Claro que tem fases que a gente não vai estar bem, mesmo a gente fazendo reposição hormonal, tem aquela fase que a gente está... Você está viva, meu bem. Triste, né? Não queria trabalhar, não queria sair. Existe, claro, né? Mas eu acho que a reposição hormonal foi algo que deu esse up mesmo na vida, assim, no corpo, né? Não estou dizendo esteticamente, mas fisiologicamente, talvez, né? Não sei. E eu acho que as outras coisas se complementam. A religiosidade, né? A religião, né? Você ter a fé e tudo. O espiritual está conectado com o corpo. E se você estiver bem, você está bem na maternidade, você está bem na sua casa, você está bem, né? É um conjunto. É um combo. E outra coisa aí que a gente não comentou é a higiene do sono. Você dorme bem?
Hoje eu durmo melhor. Assim, depois que eu comecei a reposição, acho que eu durmo melhor. Mas eu não dormia muito bem. Não descansava. Na verdade, durmo, mas não acordo cansada, né? Porque a higiene do sono, nesse caso, é muito importante, porque ele regula todos os hormônios. O hormônio da noite é a melatonina. Exatamente. Né? O hormônio do dia é o nem sei. Cortisol. Cortisol. Que é o hormônio do estresse, não é? Sim. É o hormônio do estresse. Então, quando você dorme bem, a sua melatonina está lá alta, deixando você com aquele sono gostoso, reparador, você acorda bem, acorda cedo. Você vai... A primeira coisa que você tem que fazer é olhar o céu, o sol. Você não ficar na cama, o cortisol vai ficar baixo. Aí você vai para o jardim, você vai olhar o sol. O sol ativa o cortisol. E o cortisol ativado, ele vai subir e a disposição vai melhorar. Então, também, por que melhora com a disposição com a terapia de reposição hormonal? Porque você dormiu melhor também. Né? O sono melhorou, aumenta a disposição. Sono ruim. E junto também, eu tomo a melatonina. Hoje... tem um mês mais ou menos que eu não estou tomando porque eu achei que eu não estava estabilizada, né? Mas eu tomei por muito tempo a melatonina com triptofano. Não sei o que, né? Tomei por muito tempo, mas hoje eu não tomo mais. Tem um mês mais ou menos que eu não estou tomando. Com a reposição hormonal, você está deixando de tomar remédio de pressão. Você está deixando de tomar a melatonina, você vai estar deixando de tomar remédio caso você precise de reposição de osteoporose. Você está deixando de tomar muitos remédios por causa da terapia de reposição. Até minha vitamina D melhorou, porque era bem baixa quando eu fiz os exames. Aí... fazendo a reposição, e aí eu acho que também a gente fica mais disposta para sair mesmo, né? Isso. E o sol e tudo, então até a vitamina D deu uma melhorada. Também fiz a suplementação, mas mesmo assim eu acho que hoje eu não tomo mais e continua boa. Muito bem. É isso. E o relacionamento de vocês no trabalho também conta muito. Você vive num ambiente saudável. Sim. Não é? Se você vivesse num ambiente insalubre, com brigas, estresse, pessoas tóxicas, isso também ia influenciar na sua vida. Sim. É o que eu falei. Lá a gente tem esse privilégio, assim, de trabalhar entre amigas, né? Então, a gente se gosta, assim, a gente gosta da presença uma da outra, né? E outra coisa que a gente tem é essa conexão, assim, até a gente recebe um paciente. Então, Nath, eu não vou poder ir hoje, você pode atender? Eu consigo me conectar com o paciente dela... e ao mesmo tempo ela também hoje eu não vou poder atender, aí eu pergunto, Carla, você pode? Vivi, você pode, né? Então elas podem porque elas também estão conectadas comigo e com o meu paciente. Então a gente consegue fazer essa troca, né? Não tem muita diferença nos tratamentos, assim, no lidar com o paciente de uma para outra, porque a gente é bem alinhado nessa... Vocês têm um protocolo conjunto. A gente tem um alinhamento bem legal, não só... não sei, como burocrático, assim, de que a gente, né, de um protocolo fixo, né, de atendimento, de tratamento, mas a gente também tem essa conexão da gente mesmo de, não sei, espiritual, de alma, que eu acho que a gente tem também isso, né? Você, diga-se de passagem, é uma pessoa bem sortuda, viu? Porque você trabalha no que gosta, você trabalha com quem gosta, você ama a sua profissão, você tem religiosidade que lhe dá a fé, que faz com que seus caminhos abram. Sim. Você tem a saúde, busca saúde, faz por onde. Realmente, se foi a religiosidade, se foi a religião, está de parabéns, viu? Porque realmente você está muito bem na foto. Qual é a igreja que você frequenta? Hoje eu frequento a Igreja Presbiteriana Renovada. Renovada. Chama Família Renovada, né, lá.
Eu frequento lá. Mas quando eu me converti na Igreja Cristã Maranata. Aí eu fiquei por muito tempo. E depois eu saí e aí eu fui, conheci essa outra igreja, né? E aí eu fui para essa, que é Família Renovada, que é aqui em Aracaju, no Inácio Barbosa. Se você não fosse fisioterapeuta, qual profissão você acha que você seguiria? Eu seguiria a outra que eu tenho, que é gastrônoma. Você é gastrônoma? Que eu me formei em gastronomia. Fiz o curso do IGA, né? Que a gente faz de 2 anos para ser cozinheira profissional, chefe de cozinha. Por isso que eu vi umas postagens suas de uma comida bem linda. Não sabia. Eu gosto de cozinhar, assim, eu gosto de inventar, de criar na cozinha. Muito bem, e você já... Então, acho que eu seria... Porque a gastronomia era um sonho de fazer, assim. Porque meu pai, ele cozinha muito bem, minha tia-avó cozinhava maravilhosamente bem, então eu sempre via eles fazendo, né? E são os meus exemplos, assim. Meu pai é o meu maior exemplo de cozinha, né? E aí eu via ele cozinhando e eu sempre gostei. Minha irmã também gosta. Minha mãe não gosta muito não, mas ela cozinha bem. Então... E aí eu sempre quis fazer. Só que acabou que eu fui para a área da fisioterapia. Amo a fisioterapia, né? É onde eu me identifico, né? Como profissional. Mas a gastronomia é um amor que não é para eu... Talvez não seja para eu ganhar dinheiro, sabe? É para fazer para mim, para as pessoas que eu amo. É uma coisa que eu gosto de colocar minha energia, uma energia diferente. Seu filho, você passou isso para seu filho? Ele gosta de cozinhar gosta, também, de fazer comidas? Ele cozinha. Que bom, ele faz com você, junto com você? Ele faz, né? Ele gosta de fazer comida japonesa, ele gosta de fazer risoto, ele gosta de cozinhar e ele cozinha bem. Ele faz tudo direitinho. Vai ganhar uma herança da mãe, né? Ele gosta de fazer tudo direitinho. E profissionalmente, ele pretende fazer o quê? Ele já tem uma ideia do que ele quer ou não passa ainda pela cabeça dele? Ele está um pouco ainda na dúvida, mas de uns 2 meses para cá, ele vem falando que quer fazer arquitetura. Que ele gosta de criar. Então, ele está, acho que, indo mais para essa área de arquitetura mesmo. Muito bem. E ele gosta muito de computador, né? Mas os adolescentes hoje amam computador, né? Então, a gente não pode dizer que só porque gosta de computador vai fazer, né? Mas ele gosta de criar. É a febre dessa geração. Sim. O que é que você acha de pior num ser humano? Ai, meu Deus, deixa eu tentar. Você não acha todo mundo bom, perfeito? Não, eu acho que falta de caráter. Falta de caráter. Eu acho que é a pior coisa, né? Porque se você não tem o caráter, você não tem o respeito, você não tem a empatia, você só olha para você mesmo. Então você só você só busca o seu benefício, né? Nada para os outros. Você não se coloca no lugar. E você faz de tudo para que você se dê bem e puxa o tapete dos outros. Acho que isso é falta de caráter, né? Que a falta de caráter leva à falta de respeito. Acho que é o que eu acho pior no ser humano. Se eu não... E o que é que você acha melhor em um ser humano? A capacidade de se doar, eu acho. De se doar. Quando eu encontro alguém que se doa, assim, que se doa sem esperar nada em troca, eu acho que é uma virtude. Eu acho lindo, assim. Eu gosto muito dessa... você fazer além daquilo que você propôs, entendeu? Por isso que eu sempre digo assim, não é só quando eu atendo, eu acho que não é só a fisioterapia, né? Você acolhe ali o paciente, você ouve também ele falar da vida dele,
você pode chegar na casa dele e dizer... Ele dizer, eu não tô afim de fazer fisioterapia. Não tô afim de fazer exercício. Então, vamos conversar. Então, vamos ler. Ler não é fisioterapia, mas é algo que você está se doando ali para tentar melhorar a vida, né, daquele paciente, daquela criança. Então, assim, a capacidade de você se doar, de ouvir, né, a necessidade, ouvir o que ele tem, as angústias. Mesmo até se você esteja passando por alguma angústia, você ouve e acolhe. Então, acho que isso é o que mais eu acho mais bonito, assim, a capacidade de se doar sem esperar nada em troca. Você calça a sandália da humildade, como tinha um programa de 1000 anos atrás, sim, né? Sim, esses dias eu até postei no meu Instagram que uma idosa que eu atendo, eu estava atendendo ela e ela virou para mim e falou, ela tem 96 anos, ela disse... Que lindo. Ela falou assim, eu achei que eu não ia ficar boa, porque ela era muito ativa, e aí ela teve uma baixa e ficou internada, mas ficou internada há poucos dias, mas mesmo assim ela se sentiu muito, assim, mal mesmo, né? E assim, achou que não ia... E ela ficou realmente muito fraca pela idade. E aí hoje ela já tá caminhando, não sei o quê, levantando pezinho comigo, tudo. E aí ela virou e falou pra mim, eu achava que eu queria sumir. Minha vontade era de sumir, que não tinha mais nada para eu viver. Mas você chegou e me trouxe a vida de volta. Presente. Então, assim, é um presente, assim, né? Então, é isso que eu digo, assim, a capacidade de você se doar, de você trazer realmente a vida de volta para aquela pessoa. Não é só chegar lá, vamos fazer exercício, vamos fazer exercício. Não, posso sentar... Posso conversar, posso ler. Tomar um né? cafezinho. Posso tomar um café, que é sempre a gente toma. Né? Assim, É um plus, né? É um oferecimento a mais para um conforto do próximo, né? Sim, eu acho que é humano, né? Uhum. É humano, assim, né? A gente também não quer o tempo todo, né? Se eu chegar no seu consultório, eu não quero só, não, você vai fazer isso. A gente quer uma conversa, né? A gente quer uma interação, a gente quer um olhar de carinho, um acolhimento. Entender, né? Que entenda a outra pessoa. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sou, assim. Até eu gosto de doar, de ser uma pessoa que acolhe, né, o outro. Eu acho que é uma virtude quando eu vejo isso nas outras pessoas. A anterior, a convidada, ela disse que eu gosto de ouvir. Por isso que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, né? Eu acho que isso é uma virtude muito grande, né? Sim. Tem aquelas pessoas que querem atrapalhar a sua conversa, não deixam você falar, expor o que você quer. E hoje em dia ouvir está muito difícil, né? Cada um quer expor sua situação, seu ponto de vista, e não quer saber do ponto de vista de ninguém, e quer impor goela abaixo. Então, essa é uma situação bem complicada. Você é natural do Rio de Janeiro? Eu sou de Petrópolis. Petrópolis. Eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Você sente falta de lá, da sua regiãozinha? Muita falta. Do frio. Do friozinho, que aqui é um calor. Eu sinto muita falta. Eu gosto de Petrópolis, assim, da cidade, porque é uma cidade... assim, pequena, então, naquelas construções, assim, mais antigas, que dá aquela sensação de conforto, né? Eu sinto isso. Então, eu amo Petrópolis. Mas você já está aqui em Aracaju há quanto tempo? Vai fazer 20 anos já. Pronto. Aracaju ganhou com a sua presença. Você também ganhou com a presença aqui com Aracaju. Eu gosto de... assim, eu amo morar em Aracaju. Acho uma cidade maravilhosa, linda. Limpa, eu gosto, assim, é uma cidade que você tem prazer de... Eu que gosto de correr, né? Então, assim, é uma cidade boa para isso, né? Para fazer esportes. Mas eu sinto falta de Petrópolis. Mas eu amo Aracaju, eu não gosto do calor de Aracaju. Uhum. Então, essa época agora, para mim, é uma época que eu fico...
Meu Deus, está muito calor. Eu me sinto um pouco... sinto tipo um mal-estar mesmo pelo calor excessivo. Porque até hoje eu não acostumei com o calor. Mas, de restante, a cidade é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas. Meu filho é sergipano. Eu gosto de Aracaju, muito. Minhas amizades são aqui, então... Mas eu gosto da minha Petrópolis também. Amo Petrópolis. Muito bem. Eu amo. É porque também, assim, eu sou uma pessoa muito família, né? Assim, sou muito ligada a meus pais. Mas sua família mora lá, né? Minha família toda mora lá, não tem ninguém aqui, né? Assim, de família. De pai, mãe, irmã. Então, meus pais moram lá, minha irmã mora lá, minhas tios, uma parte das tias moram em São Paulo, então é tudo pertinho até, né? Não é tão longe. Então, lá é o lugar onde eu tenho o coração mais aquecidinho, assim. Muito bem. Né? Assim, que eu me sinto mais acolhida, uma rede de apoio mais... que me aquece. Apesar de ser frio, lhe aquece. É isso. Quando eu vou pra lá, ai, meu Deus, meu Sentimentalmente. coração. Eu sinto a calma de ter a minha família por perto, né? E, assim, como os meus pais estão, né, já estão idosos, né? Mas são ativos, meu pai trabalha e tudo. Então, assim, eu vejo que eles tiveram... Minha mãe agora teve, né? Tem 2 anos, teve câncer de intestino, depois teve metástase pro ovário. Então, foram 2 anos, assim, muito difíceis. Ela tem quantos anos? A minha mãe tem 72, está fazendo aniversário hoje. Então, ela está fazendo 72 hoje. Então, ela... Assim, eu sinto muita falta de estar perto deles... por eles serem, assim, agora estarem precisando de um cuidado maior, né? Como é o nome da sua mãe? Marlúcia. Dona Marlúcia, meus parabéns. Hoje é o seu aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, que você possa se livrar dessa doença e que dê tudo certo. Ela agora ela já está na fase esperando os 5 anos, né? Mas tem acho que 3 anos. Ela teve o primeiro ano do intestino, depois o segundo ano do ovário, e agora ela já está nesse terceiro ano aí de... Mas mesmo assim, acho que é só do ovário, né? Que agora tem que esperar 5 anos, né? E ela fez reposição hormonal? Nunca fez. Nunca. A primeira convidada tem 81 anos, ia fazer 82, vai fazer agora 82, e o médico proibiu ela de fazer reposição hormonal para não ter câncer. E ela teve câncer de ovário. Olha. Então, essas coisas estão se desmistificando aos poucos, que não é porque você não vai fazer que você não vai ter câncer. E, às vezes, você fazendo, você não vai ter. Sim. Né? Então, é uma coisa muito, muito problemática tirar esses mitos, né? Que que tem hoje em dia. Agora, vamos para a parte da pergunta reversa. Ai, meu Deus. Me faça uma pergunta. O que é que você tem vontade? O que é que você quer perguntar para mim? Ai, meu Deus. Me pegou de surpresa. Ai, não sei, deixa eu ver. Pode ser qualquer coisa? Pode. Como que é ser mãe de gêmeos? Esgotante. Realmente é muito esgotante, mas é satisfatório. Principalmente quando a menina é uma criança atípica, que eu tenho muito a agradecer a todas as fisioterapeutas da Cimove, você, a Carla, a Tati, a Vivi, que vocês formam uma equipe incrível, que ajudaram muito Elis a voltar a andar de novo depois da cirurgia dela. Então, o fato de ser mãe de uma criança atípica, com paralisia cerebral, com sequelas de uma cirurgia que não foi muito bem sucedida, e de um filho com TDAH, que não para 1 minuto, é meio complicado. Mas é que você vive uma outra vida diferente das outras pessoas. Porque você não tem vida.
Você não tem vida social, você não tem com quem dividir, porque se você está num lugar, tem uma escada para subir, que ela não pode subir. Se está num outro lugar, tem uma banda tocando que ela não aguenta o barulho porque ela tem autismo. Se tem outro lugar, o menino não para quieto e vai quebrar as coisas que está ali perto dele. Vai bater bola, vai fazer o quê? E quando vê, ele já quebrou meio monte de coisa. Então, é viver para a família. A família, tratamento, psicopedagoga, fisioterapeuta... E aula, fisioterapia aquática, fisioterapia convencional, fisioterapia da dança, e aí vai. É um tratamento atrás do outro, mas o bom é que eu agradeço, é que ela está melhor. Sim. Né? Agradeço que ela está melhor. Tem Carla Emanuele também, que ela também foi um anjo, está sendo um anjo na nossa vida. Então, eu estou chamando os anjos todinhos aqui para vir conversar com a gente. E principalmente que esses anjos já passaram dos 40, né? E vamos fazer outros relatos. Mas, olha, ser mãe de gêmeos é muito bom. Porque os dois crescem juntos, brigam juntos, se arranham juntos, mas criam um amor fraternal e é um amor que vai para o resto da vida. Ensinar que eles têm que se cuidar um ao outro, principalmente Elis. Marvin vai ter que cuidar de Elis, mas quando vem o diagnóstico é o pior momento. Mas o diagnóstico passa, a gente sabe que o diagnóstico não é definitivo, é evolutivo, pode piorar como pode melhorar. E a gente está trabalhando sempre no melhor, para focar para que melhore. Nem tudo dá certo, né? Nem tudo dá certo, mas a gente vai vivendo a vida. E é o que me dá força para viver. Eu ia perguntar, por ser mãe atípica, né? De gêmeos, né? Os desafios, assim, desses desafios aí que, por mais que a gente que trabalhe fale, eu imagino como é difícil, eu imagino... A gente nunca imagina, porque a gente só imagina, a gente só sente quando é a gente que sente, né? Exatamente. A gente não pode dizer, então... Era uma pergunta que... Por isso que eu tenho que manter minha reposição. O que sente, né? Porque eu tenho que pegar ela na cadeira de rodas, tenho que botar... Tem que ser forte. Tenho que botar ela dentro da piscina. Então, eu não posso perder minha força. Sim. Até porque ela depende de mim. Sim. Então, a minha força tem que estar sempre lá presente. Dar banho nela, carregar ela, que isso vai acabar. Né? Vai acabar, que eu tenho fé que vai acabar. Mas eu tenho que manter a minha saúde o melhor possível. Sim. Né? Sim. Então, você quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Se expressar, comunicar? Fique à vontade, o microfone é todo seu. Não, eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade, né? De ter me convidado para falar um pouco da minha vida. Falar das minhas paixões, né? Que... minhas paixões é meu filho, minha corrida, né? A fisioterapia, Jesus, né? Então, assim, são as minhas paixões hoje. E eu agradeço por você ter me dado a oportunidade de vir falar um pouco de cada uma delas. E sempre que quiserem, vão lá conhecer Petrópolis. Leve eles para conhecer Petrópolis. Né? Vão lá vocês conhecerem, passear, porque vocês vão gostar, lá é muito legal. Espero que Carla, nem Vivi, nem Tati fiquem com ciúme. Não fiquem com ciúme. Vocês terão uma oportunidade de vocês. Eu falei para elas, meu Deus, eu acho que eu vou ficar meio com vergonha de... E conseguiu vencer a vergonha? Acho que sim, assim, aos poucos eu... Foi se soltando. Fui me soltando, mas eu sou uma pessoa mais... Para falar, assim, eu não tenho muito jeito de falar e aparecer. Mas como aqui ficou mais, acho que... descontraído mesmo, uma conversa, acho que vai fluindo, né? Graças a Deus. Isso é um bom. Então, agradecimento a Simove, a Carla, a Vivi, a Tati, que o seu bebê esteja muito... Tá com quantos meses, Tá com, acho que é 2 meses. 2 meses? Acho que é 2 meses, Hoje ela levou ele lá, mas eu não vi. Não viu? Não.
que esteja muito bem. Um beijo para vocês. E nós vamos aqui encerrando o terceiro episódio do podcast 40 Mais, o novo auge. Com a convidada incrível que vocês já viram. Assistam, compartilhem, dê o like e vocês não vão se arrepender. Até a próxima, 40 até mais o o quarto novo auge episódio chegou. do podcast. Roteiriza sua vida, o seu tempo começou. 40 mais o novo auge, incrivelmente real, como você.